A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos do curso Teologia Maranata, Visão de Águia, que Deus abençoe. Estamos aqui numa série de vídeos sobre a igreja, a origem da igreja. Amém. Essa é a nossa terceira aula. Nessa nossa terceira aula nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Amém. Na primeira aula, meus irmãos, nós falamos sobre a origem da igreja. Na segunda aula nós falamos sobre imagens bíblicas da igreja. E nessa nossa terceira aula, meus irmãos, nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Amém? Qual é a natureza da igreja? É o que nós vamos aprender nessa nossa terceira aula. Você que pode aí, compartilhe. Amém? Vai lá no canal, @Vida Eterna com Cristo. Compartilhe, se inscreve lá no canal para que mais pessoas possam ser alcançadas no Facebook, Escola de Teologia Maranata. Amém? No TikTok, @Pastor Aguinaldo. Amém? Você que pode, se inscreve, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Qual a natureza da igreja? É o que nós vamos falar hoje, é o que nós vamos aprender aqui hoje. O texto que nós vamos usar como base, ele se encontra em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12:12. 1 Coríntios 12:12. Primeiro nós vamos ler um texto, 1 Coríntios 12:12, depois nós vamos ler o contexto, amém? Vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, amém? Meus irmãos, conhecendo a igreja em sua natureza, nós conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então, a partir do momento que nós conhecemos a igreja como em sua natureza, nós nos conscientizamos da importância de fazer parte da igreja. Todos nós temos uma importância para fazer parte da igreja, amém? Eu quero ler aqui um texto com mais contexto, 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, um contexto, porque uma das regras da hermenêutica é um texto fora do contexto, ele vira um pretexto para uma heresia. Então vamos aqui fazer o contexto a partir de 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, que o texto ele vai nos dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos seres membros honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós não são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tenha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhais os membros iguais, cuidando um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, os seus membros em particular, né? Este é o texto que nós vamos usar como base para a nossa aula hoje, amém? Meus irmãos, nesta lição estaremos estudando
a eclesiologia, isto é, o estudo sobre a natureza da igreja, sua essência e dimensões. Amém? Para tanto, nós temos como particularidade da igreja a sua extensão confessional, isto é, sua base doutrinária e ortodoxa, sua extensão local e espiritual, que diz respeito à sua localização e influência na sociedade enquanto corpo de Cristo, e por fim a sua extensão comunitária no que tange a sua unidade e comunhão com o estilo de vida. Amém? Qual o objetivo dessa lição? O objetivo dessa lição, meus irmãos, é destacar a natureza bíblica da igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzido pelo Espírito Santo. Também apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. Essa vai ser a função dessa lição. Também elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. A compreensão exata do que é a igreja está presente nas marcas ou características que a identificam como sendo cristã. Esses aspectos estavam presentes, sobretudo nas relações e estilos de vida dos crentes do primeiro século. O desafio da igreja atual é desenvolver as práticas das primeiras obras nesses últimos tempos tão trabalhosos. A igreja ela foi instituída neste mundo com a incumbência de transmitir a mensagem do evangelho até os confins da terra. Portanto, ela deve testemunhar aos pecadores que o Senhor Jesus, mediante a ação do Espírito Santo, continua a curar, salvar, batizar no Espírito Santo e conduzir o homem ao reino celestial. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, não é? O que define uma igreja genuinamente cristã? Qual é a definição de uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente, meus irmãos, que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja, não é? Contudo, para nosso propósito, aqui trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, nós veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como na invisível. Finalmente a igreja genuinamente cristã não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então a igreja cristã ela é única, ela é uma, não é dividida. A igreja não pode se dividir. Como está acontecendo muito nos dias de hoje, né? Sobre divisão dentro da igreja, a igreja se dividindo, não se prega mais a palavra, não é verdade? Isso não é uma igreja genuinamente cristã. Primeiro ponto, para uma igreja genuinamente cristã, ela tem que ter a palavra, tem que pregar o arrependimento, tem que pregar sobre o pecado, tem que pregar sobre o inferno, não é? Sobre a perda da alma. E também não pode haver divisão dentro da igreja. Não pode haver briga, não pode haver contenda dentro da igreja, não é? A partir do momento que tem uma igreja que não prega a palavra, ou então que há divisão, a briga, a contenda dentro da igreja, essa igreja não é genuinamente cristã. E eu aqui como pastor, se eu puder te dar um conselho fuja dessa igreja. A igreja que tem divisão, que tem contenda, não é uma igreja cristã. Fuja dela. Ela não vai te edificar em nada. Ao contrário, ela só vai atrapalhar a sua vida. Amém? Primeiro ponto, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Qual a natureza da igreja na sua dimensão confessional? Amém? É fundamentada na palavra. A igreja ela tem que ser fundamentada na palavra. O fundamento de uma verdadeira igreja tem que ser a palavra do Senhor. Palavra
uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Não é firmada em louvor, não é firmada em oportunidade, em música, não. É firmada na palavra de Deus. E nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada. A palavra viva, a princípio, era a palavra. João 1:1, não é? Jesus, ele é a palavra que se harmonizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento, como diz Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus, centrada na palavra, centrada no Evangelho. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, a palavra inspirada, a palavra de Deus, a Bíblia. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica, sem o estudo da palavra. É o que estou dizendo? Não. 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A ortodoxia, o desvio doutrinário, a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Quando você deixa de ler, quando você deixa de meditar, quando você deixa de ler a palavra de Deus, aí você começa a se distanciar, começa com a apostasia, se apostatar da fé, não é? Habitada pelo Espírito Santo, a igreja é habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada pelo Espírito Santo. Então, tem que ser fundamentada na palavra, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é a força matriz da igreja. Na verdade, meus queridos, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento do pecador. E o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado. Como diz João 16, do 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Do juízo, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgando. E o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia em Atos 16:4, aí nós vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo o convencimento para a salvação. Então o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, mas para que o Espírito Santo trabalhe no coração daquela pessoa, tem que ter a palavra tem que ser falada, dita, pregada. E o Espírito Santo não vai descer para pregar a palavra, ele vai aqui para convencer o homem, depois que ele ouve a palavra. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Entenda uma coisa, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quem está com contenda, com briga dentro da igreja, não anda com o Espírito Santo, não tem unção, não se converteu ainda, não é regenerado, precisa ter um encontro verdadeiramente com Cristo. Amém? Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Como diz Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito Santo, como diz Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito, como diz Gálatas 5:16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum
satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Definição de igreja. Jesus assevera em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja. Essa é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para a igreja, eclesia, composta com a preposição ek, fora de, e o verbo galeão, chamar. Logo, eclesia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. O termo ele é conhecido desde o século IV a.C., nos escritos de Heródoto, Xenofontes, Platão e Eurípides. Amém? Então esse termo eclesia, ele é usado desde o quarto século a.C. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo, e que se tornará concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2:19. Eclesia é sempre empregada às pessoas e também identifica as reuniões destas para adorarem, servir ao Senhor. Então, eclesia, reunião de pessoas, não é? Pessoas chamadas de dentro do pecado para fora, fora do pecado. Amém? A natureza da igreja nas suas dimensões locais e universais. A natureza da igreja nas suas dimensões locais e universais. Esse é o segundo ponto. Amém? Local e visível, biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão especial, isto é, em relação ao local, ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida nesse aspecto. A igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados e Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. Ao estrangeiro disperso no ponto galáctico, Capadócia, Asa e Betina. 1 Pedro 1. Nesse contexto, vemos as escrituras se referindo à eclesia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. As particularidades das igrejas locais, pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essa igreja locais possui suas particularidades. Os problemas ali encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos de outras, como diz Filipenses 4, 2 e 3. O que eu rogo a Evódio e também a Cetique, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a vocês, leal companheiros de jogo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente, meus demais cooperadores. Os seus nomes
estão no livro da vida. 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação a outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria, um método, meus irmãos, que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra igreja. Universal é invisível, assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Nós somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte da igreja local. Contudo, meu irmão, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal é invisível e formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus 12, 23. A universal assembleia é a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Não se limitando somente à dimensão terrena aqui. É importante se diferenciar a igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível, Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja de Cristo. Amém? Há grupos que se autodenominam igreja, contudo são sinagogas de Satanás, como diz Apocalipse 3:9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore, prostrando-se aos teus pés, e saibai que eu te amo. Entretanto, o que fará com uma igreja ou denominação, seja cristã, é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Amém? A igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena, igualmente numa dimensão espiritual. Terceiro ponto, a igreja nas suas dimensões comunitárias. A igreja nas suas dimensões comunitárias. A igreja é uma. Isso significa, meus irmãos, que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios 12, 12. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12, 25. E esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Nós devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos se quisermos preservar a unidade da igreja local. Efésios 43, 4, 3. Amém? Unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos
completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2:2. E esse texto ele vai nos mostrar o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade, e da mesma forma, cada crente deve buscar isso, diversidade na unidade. Isso reverberará o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. João 17. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. A igreja, como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. Da mesma forma, cada crente deve buscar isso, zelar pela mesma forma, pelo mesmo propósito, A igreja, a palavra eclesia, se refere a uma reunião ou congregação de pessoas que são chamadas ou convocadas e se reúnem com um propósito. No Novo Testamento, a palavra designa basicamente uma congregação ou comunidade do povo de Deus, não é? Uma congregação do povo de Deus. As pessoas que aceitam a mensagem de Cristo confiam a Ele sua vida e se reúnem como cidadão do reino de Deus, Efésios 2:19, com o propósito de adorar e honrar a Deus. A palavra igreja pode se referir a uma congregação na igreja local, Mateus 18:17, Atos 15:4, ou a igreja universal. Entendendo o contexto, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Há 3 temas que sempre são encontrados junto em passagens no Novo Testamento: o corpo de Cristo, os dons espirituais e o amor. Há razões importantes porque esses 3 temas são inseparáveis. O nosso relacionamento com outro cristão é definido pela participação conjunta em um único corpo. O nosso serviço aos outros cristãos é definido com o uso de nossos dons e capacidades para servi-los. Nossa postura para com outros cristãos deve ser de amor ativo e cuidado. Unidade, servindo e amor nunca estão separados nas Escrituras. Amém? Nunca estão separados nas Escrituras. Sem unidade não pode haver qualquer experiência de amor. Sem amor não pode haver qualquer experiência de unidade. Cada um depende do outro. Se você amar e servir os outros, começará a experimentar a unidade do corpo de Cristo. Amém? Chegamos aqui, meu irmão, ao final de mais uma lição bíblica, o qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Amém?
Revisando o conteúdo. Primeiro, qual é a principal característica de uma igreja verdadeiramente bíblica? Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Segundo, o que caracteriza uma igreja habitada pelo Espírito Santo? A igreja habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por Ele. Terceiro, como podemos falar da dimensão especial da igreja? A dimensão especial da igreja diz respeito ao seu local ou ao espaço geográfico. Quarto, como a igreja universal é invisível e formada. Assim, a igreja universal é invisível e formada por todos os que estão regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus 12, 23. Amém? Quinto, explique a expressão unidade de essência em relação à Trindade. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, contudo com uma mesma essência, possui a mesma substância, é um só propósito. Amém? Quero deixar aqui a leitura diária para os irmãos, uma leitura diária para os irmãos. Segunda-feira, João 1:1, a igreja centrada na palavra viva de Deus. Na terça-feira, Romanos 8:14, a igreja na esfera do Espírito. Quarta-feira, 1 Coríntios 11, do 1 ao 3, a igreja como expressão visível e local. Na quinta, Hebreus 12, 23, a igreja em seu aspecto invisível e universal. Na sexta-feira, Efésios 4:3, a indivisibilidade da igreja de Cristo. No sábado, Filipenses 2:2, a igreja em busca da unidade. Amém? Essa foi a nossa terceira aula sobre a igreja. Amém? Na nossa quarta aula, meu irmão, nós vamos falar sobre a igreja e o reino de Deus. Nessa nossa quarta aula, nós vamos aprender sobre a igreja e o reino de Deus. Conto com a colaboração de todos vocês. Amém? Estude, pegue Bíblia, pegue papel e caneta, vai marcando um texto, comparando o texto. Também qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer para os irmãos. Amém? Cada igreja aqui vai ser seu tema. Amém? Nessa quarta aula, a igreja e o reino de Deus. Nós vamos aprender sobre a igreja e o reino de Deus, como devemos andar em harmonia com a igreja e com o reino do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau.